Citação de abertura do capítulo. Alendai nunca foi o herói das eras. Na melhor das hipóteses, eu ampliei suas virtudes criando um herói onde não havia nenhum. Na pior das hipóteses, temo que tudo em que acreditamos possa ter sido corrompido. Capítulo 36. No passado, aquele armazém havia guardado espadas e armaduras que estavam espalhadas em seu assoalho aos montes, como algum tesouro mítico. Senzed lembrou-se de caminhar por ele, admirado pelos preparativos que Kelser fizera sem alertar qualquer dos membros da gangue. Aquelas armas tinham equipado a rebelião na noite da morte do sobrevivente, permitindo que ela tomasse a cidade. Aquelas armas agora estavam guardadas em armários e arsenais. No lugar delas, um povo desesperado, abatido, amontoava-se nos cobertores que puderam encontrar. Havia poucos homens, nenhum apto para batalhas. Strath obrigara os capazes a juntar-se ao seu exército. Os outros, os fracos, adoentados, feridos, ele permitiu que seguissem para Luthadel, sabendo que Elend não os rejeitaria. Senzed moveu-se entre eles, oferecendo o conforto que podia. Não tinha móveis e mesmo as mudas de roupas estavam ficando escassas na cidade. Os mercadores, percebendo que o calor seria valioso para o inverno vindouro, haviam começado a aumentar os preços de todas as suas mercadorias, não apenas dos alimentos. Senzed ajoelhou ao lado de uma mulher aos prantos. Fique em paz, Geneder, ele disse, sua mente de cobre lembrando o nome dela. Ela sacudiu a cabeça. Havia perdido 3 filhos no ataque dos colossos, mas mais dois na fuga para Luthadel. Agora, o único que restava, o bebê que ela carregara no caminho todo, estava doente. Senzed tomou a criança dos braços dela, examinando cuidadosamente os sintomas. Pouco havia mudado desde o dia anterior. Há alguma esperança, mestre Terrissano? Geneder perguntou. Senzed baixou os olhos para o bebê magro, de olhos baços. As perspectivas não eram boas. Como ele conseguiria dizer tal coisa a ela? Enquanto ele respirar, há esperança, minha cara, Senzed falou. Pedirei que o rei aumente sua porção de comida. Precisa de força para dar de mamar. Precisa mantê-lo aquecido. Fique perto das fogueiras e use um pano úmido para pingar água em sua boca, mesmo quando ele não estiver comendo. Ele precisa muito de líquido. Geneder assentiu com vagar, pegando o bebê de volta. Como Senzed desejava poder lhe dar mais. 1 dúzia de religiões diferentes passaram por sua mente. Passou a vida inteira tentando encorajar as pessoas a acreditarem em algo além do Senhor soberano. Ainda assim, por algum motivo, ele achou difícil naquele momento oferecer uma dessas pregações para Geneder. Antes do colapso era diferente. Cada vez que ele falava de uma religião, Senzed sentia uma sensação sutil de rebeldia, mesmo que as pessoas não aceitassem o que ele ensinava, e raramente aceitavam. Suas palavras lembraram-nos de que houvera no passado crenças diferentes das doutrinas do Ministério do Aço. Agora não havia nada contra o que se rebelar. Em face da dor terrível que vira nos olhos de Geneder, ele achava difícil falar de religiões mortas há muito tempo. Deuses há muito esquecidos. Assuntos esotéricos não aliviariam a dor daquela mulher. Senzed levantou-se, movendo-se para o próximo grupo de pessoas. Senzed? Ele virou.
Não havia notado que Tynduil entrara no armazém. As portas da imensa estrutura foram fechadas, pois a noite se aproximava, e as fogueiras lançavam uma luz fraca. Buracos haviam sido feitos no teto para deixar a fumaça sair. Ao se olhar para cima, trilhas de bruma podiam ser vistas esgueirando-se para dentro do quarto, embora elas evaporassem antes de chegar no meio do caminho até o chão. Os refugiados não erguiam os olhos com frequência. Você ficou aqui quase o dia todo, Tynduil falou. O espaço estava notavelmente quieto, considerando sua ocupação. Fogueiras estalavam e as pessoas jaziam silenciosas em sua dor ou embotamento. Há muitos feridos aqui, Sazed comentou. Sou o melhor para cuidar deles, creio eu. Não estou sozinho. O rei enviou outros e Lord Brisa está aqui, abrandando o desespero das pessoas. Sazed acenou com a cabeça para o lado, onde Brisa estava sentado numa cadeira, lendo um livro de forma ostensiva. Parecia terrivelmente deslocado naquele lugar, vestindo um traje fino de 3 peças. Ainda assim, sua mera presença dizia algo extraordinário na avaliação de Sazed. Essas pobres pessoas, Sazed pensou, suas vidas eram terríveis sob o jugo do Senhor soberano. Agora, mesmo o pouco que tinham foi tirado delas, e eram apenas um número pequeno, 400 em comparação com as centenas de milhares que ainda viviam em Lutadel. O que aconteceria quando os estoques finais de comida terminassem? Rumores já haviam se espalhado sobre os poços envenenados, e Sazed tinha ouvido que um pouco da comida estocada também fora sabotada. O que aconteceria com essas pessoas? Quanto tempo o cerco poderia continuar? De fato, o que aconteceria quando o cerco terminasse? O que aconteceria quando os exércitos finalmente atacassem e saqueassem? Que destruição, que sofrimento os soldados causariam ao procurar o átimo escondido. Você se importa com eles, Tynduil falou em voz baixa, aproximando-se. Sazed virou-se para ela. Em seguida, abaixou a cabeça. Não tanto quanto deveria, talvez. Não, Tynduil falou. Eu consigo ver. Você me confunde, Sazed. Parece que tem um talento nessa área. Você parece cansado. Onde está sua mente de bronze? De repente, Sazed sentiu-se fatigado. Ele vinha ignorando o cansaço, mas as palavras pareceram trazê-lo como uma onda que batia contra ele. Ele suspirou. Usei a maioria da minha reserva de vigília na corrida até Lutadel. Eu estava tão ansioso por chegar aqui. Seu estudo havia definhado recentemente. Com os problemas da cidade e a chegada dos refugiados, ele não tivera muito tempo. Além disso, já havia transcrito a cópia por fricção. O trabalho a seguir exigiria referência cruzada, detalhada com outras obras, buscando pistas. Provavelmente, ele não teria tempo nem para... Ele franziu o senho, observando o olhar estranho nos olhos de Tynduil. Tudo bem, ela disse, suspirando. Mostre-me. Mostrar? O que você descobriu? Ela disse. A descoberta que impulsionou você a correr por 2 domínios. Mostre-me. De repente, tudo pareceu ficar mais leve. Sua fadiga, sua preocupação, até mesmo sua tristeza. Eu adoraria, ele disse em voz baixa. Outro trabalho bem feito, Brisa pensou, congratulando-se enquanto observava os 2 terriçanos saírem do armazém. A maioria das pessoas, mesmo os nobres, mal entendia o abrandamento. Pensavam que era algum tipo de controle mental. E mesmo aqueles que sabiam,
mais pressupunham que o abrandamento era uma coisa invasiva, terrível. Brisa nunca tinha visto dessa forma. O abrandamento não era invasivo. Se fosse, então a interação comum com outra pessoa era comparativamente invasiva. Abrandamento, quando feito de maneira correta, não era uma violação maior do que uma mulher vestir um vestido decotado ou falar numa voz autoritária. Todos os três produziriam reações comuns, compreensíveis e, mais importante, naturais nas pessoas. Senzed, por exemplo, era invasivo deixar o homem menos cansado para que ele pudesse fazer melhor seus atendimentos? Era errado abrandar sua dor apenas um pouco, deixando-o assim mais capaz de lidar com o sofrimento? Tynduil era um exemplo ainda melhor. Talvez alguns chamassem Brisa de intrometido por abrandar sua noção de responsabilidade e sua decepção quando viu Sazed. Porém, Brisa não criou as emoções que a decepção estava ofuscando. Emoções como curiosidade, respeito e amor. Não, se o abrandamento fosse um simples controle mental, Tynduil teria se afastado de Sazed assim que os dois deixassem a área de influência de Brisa. Mas Brisa sabia que ela não o faria. Uma decisão crucial fora feita, e Brisa não tinha tomado essa decisão por ela. O momento fora construído durante semanas, teria corrido com ou sem Brisa. Ele apenas ajudou para que acontecesse antes. Sorrindo para si mesmo, Brisa verificou seu relógio de bolso. Ainda tinha alguns minutos, então se recostou na poltrona, emitindo uma onda de abrandamento geral, diminuindo a dor e o sofrimento das pessoas. Concentrando-se em tantas de uma vez, não conseguia ser muito específico. Alguns se veriam um pouco atordoados emocionalmente, enquanto empurrava-os com força maior. Mas seria bom para o grupo como um todo. Ele não estava lendo aquele livro, na verdade. Não conseguia entender como Elend e o restante passavam tanto tempo entre as páginas. Extremamente tedioso. Brisa apenas conseguia se ver lendo se não houvesse mais ninguém ao redor. Em vez disso, ele voltou àquilo que estava fazendo antes de Sazed ter atraído sua atenção. Ele observou os refugiados, tentando decidir o que cada um deles estava sentindo. Esse era o outro grande mal-entendido sobre o abrandamento. A alomancia não era nem de longe tão importante quanto o talento da observação. Verdade, ter um toque sutil certamente ajudava. No entanto, o abrandamento não dava a um alomântico a capacidade de conhecer os sentimentos de alguém. Esses, Brisa precisava adivinhar sozinho. Tudo voltava ao que era natural. Até mesmo os Ska mais inexperientes percebiam que estavam sendo abrandados se emoções inesperadas começassem a ricochetear dentro deles. A sutileza verdadeira no abrandamento era incentivar as emoções naturais. Tudo feito ao deixar cuidadosamente as outras emoções menos poderosas. As pessoas eram uma colcha de retalhos de sentimentos. Em geral, o que elas pensavam que era sentimento, no momento apenas relacionava-se àquelas emoções que eram as mais dominantes dentro delas. O abrandador cuidadoso via o que estava abaixo da superfície, entendia o que um homem sentia, mesmo quando o próprio homem não entendia ou reconhecia essas emoções. Era o caso de Sazed e Tynduil. Casal estranho esse, Brisa pensou consigo, abrandando indolentemente um dos Ska para deixá-lo mais relaxado enquanto tentava dormir.
O resto da gangue está convencido de que aqueles dois são inimigos. Mas o ódio raramente cria essa quantidade de amargura e frustração. Não, essas duas emoções vêm de um conjunto totalmente diferente de problemas. Claro, Seized não era um eunuco. Eu me pergunto como isso tudo aconteceu. Suas especulações pararam quando as portas do armazém se abriram. Elend entrou. Han, infelizmente, o acompanhava. Elend estava vestindo um dos seus uniformes brancos, completo com luvas brancas e uma espada. O branco era um símbolo importante. Com toda a cinza e a fuligem na cidade, um homem de branco era bem impactante. Os uniformes de Elend tinham de ser feitos com tecidos especiais criados para serem resistentes às cinzas. E eles ainda precisavam ser escovados todos os dias. O efeito valia o esforço. Brisa imediatamente encontrou as emoções de Elend, deixando o homem menos cansado, menos inseguro, embora o segundo abrandamento estivesse se tornando quase desnecessário. Aquilo era, em parte, um feito da Terrissana. Brisa ficou impressionado com a capacidade de Tymdil mudar o estado de espírito das pessoas, considerando sua falta de alomancia. Brisa deixou as emoções de nojo e pena que Elend, Brisa deixou as emoções de nojo e pena de Elend. As duas eram adequadas, considerando o ambiente. No entanto, ele deu a Han um cutucão para deixá-lo menos briguento. Brisa não estava com vontade de lidar com as tagarelices do homem no momento. Ele se levantou quando os dois se aproximaram. As pessoas se animaram quando viram Elend. Sua presença, de alguma forma, trazia uma esperança que Brisa não conseguia emular com a alomancia. Eles sussurravam, chamando-o de Rei Elend. Brisa, Elend disse, meneando com a cabeça. Seized está aqui? Acabou de sair, Brisa respondeu. Elend parecia distraído. Ah, bem, ele falou. Encontro com ele mais tarde. Elend olhou ao redor, os cantos dos lábios apontando para baixo. Han, amanhã quero que você reúna os comerciantes de roupas da rua Kenton e traga-os aqui para ver isto. Eles podem não gostar, Elend, Han comentou. Espero que não gostem, Elend falou, mas veremos como eles se sentirão sobre seus preços assim que visitarem esse lugar. Posso entender a despesa com comida, considerando a escassez. No entanto, não há motivo além da avareza para se negar roupas às pessoas. Han assentiu, mas Brisa conseguiu ver a reticência em sua postura. Os outros percebiam como Han era estranhamente avesso a confrontos. Gostava de discutir com amigos, mas raramente chegava a qualquer conclusão de fato em sua filosofia. Além disso, ele definitivamente odiava confrontar estranhos. Brisa sempre achou que era um atributo estranho para alguém que fora contratado essencialmente para bater em pessoas. Ele deu a Han um pouco de abrandamento para deixá-lo menos preocupado com o confronto aos mercadores. Vai ficar a noite toda aqui, não? Vai ficar a noite toda aqui, não vai, Brisa? Elend perguntou. Senhor soberano, não, Brisa falou. Meu caro, você tem sorte de ter conseguido me fazer vir até aqui. Honestamente, não é lugar para um cavalheiro. A sujeira, a atmosfera deprimente e sem mencionar o cheiro. Han franziu o senho. Brisa, algum dia você vai precisar aprender a pensar nos outros. Contanto que eu possa pensar neles à distância, Raymond, ficarei feliz em me esforçar para tanto. Han sacudiu a cabeça. Você é incorrigível. Vai voltar ao palácio, então? Elend quis saber. Sim, vou, Brisa disse, olhando para o relógio de bolso.
Precisa de uma carona? Trouxe a minha carruagem, Brisa respondeu. Elend assentiu. Em seguida, se virou para Ram e os dois retiraram-se pelo caminho que tinham vindo, falando sobre a próxima reunião de Elend com os outros membros da Assembleia. Brisa seguiu para o palácio pouco tempo depois. Meneou a cabeça para os vigias da porta, abrandando sua fadiga mental. Em resposta, eles se mostraram enérgicos, observando as brumas com vigilância renovada. Não duraria muito, mas alguns toques como esse eram a segunda natureza de Brisa. Estava ficando tarde e havia poucas pessoas nos corredores. Ele foi até a cozinha, tocando as moças da copa para deixá-las mais comunicativas. Isso faria com que a limpeza passasse mais rapidamente. Além da cozinha, ele encontrou uma pequena alcova de pedra, iluminada por um par de lampiões simples, arrumada com uma pequena mesa. Era uma das salas de jantar individuais do palácio, semelhantes a uma cabine. Trevo estava sentado em um canto da cabine, a perna manca esticada sobre um banco. Fez uma cara feia para Brisa. Você está atrasado. Você está adiantado, Brisa falou, deslizando para o banco diante de Trevo. Dá no mesmo, Trevo grunhiu. Havia um segundo copo na mesa, junto com uma garrafa de vinho. Brisa desabotoou o colete, suspirou baixinho e serviu-se de um copo, enquanto se recostava com as pernas sobre o banco. Trevo bebericou seu vinho. Você está com sua nuvem? Brisa perguntou. Ao redor de você? Trevo disse. Sempre. Brisa sorriu, tomando um gole e relaxou. Embora ele raramente tivesse oportunidade de usar seus poderes, Trevo era um esfumaçador. Quando queimava cobre, as capacidades de qualquer alomântico ficavam invisíveis para aqueles que queimavam bronze. Mas o mais importante, ao menos para a Brisa, queimar cobre deixava Trevo imune a qualquer forma de alomancia emocional. Não vejo por que isso deixa você tão feliz, Trevo disse. Pensei que gostasse de brincar com emoções. Eu gosto, Brisa confessou. Então por que vem beber comigo toda noite? Trevo questionou. Se importa com a companhia? Trevo não respondeu. Era bem o jeito de dizer que não se importava. Brisa encarou o general resmungão. A maior parte dos outros membros da gangue ficava longe de Trevo. Kelser o trouxera no último momento, já que o nuvem de cobre que em geral usavam morrera. Sabe como é isso, Trevo? Brisa perguntou. Ser um abrandador? Não. Isso dá um controle notável. É um sentimento maravilhoso ser capaz de influenciar as pessoas ao seu redor, sempre sentindo como se tivesse uma compreensão sobre como as pessoas vão reagir. Parece prazeroso, Trevo disse, indiferente. E ainda assim mexe com você. Passo a maior parte do tempo observando as pessoas, ajustando, cutucando, abrandando. Isso me mudou. Eu não olho para as pessoas da mesma forma. É difícil ser amigo das pessoas quando você as vê como algo a ser influenciado e alterado. Trevo grunhiu. Então é por isso que nunca vemos você com mulheres? Brisa assentiu. Não consigo mais evitar. Sempre toco as emoções de todos ao meu redor. E assim, quando uma mulher se apaixona por mim, ele gostava de pensar que não era invasivo. Ainda assim, como poderia confiar em alguém que dizia amá-lo? Era a ele ou a sua alomancia que elas reagiam? Trevo encheu seu copo. Você é muito mais imbecil do que parece. Brisa sorriu. Trevo era uma das poucas pessoas totalmente imunes ao seu toque. A alomancia emocional não funcionava nele,
e ele sempre era muito acessível com suas emoções. Tudo o deixava irritado. Manipulá-lo usando meios não alomânticos se provara ser uma infrutífera perda de tempo. Brisa observou seu vinho. O engraçado é que você quase não entrou na gangue por minha causa. Malditos abrandadores, Trevo murmurou. Mas você é imune a nós. A sua alomancia talvez, Trevo disse. Mas essa não é a única forma que vocês funcionam. Sempre é necessário estar de olho em vocês, abrandadores. Então, por que permite que eu me junte a você toda noite para tomar vinho? Trevo ficou em silêncio por um momento, e Brisa quase pensou que ele não responderia. Por fim, Trevo murmurou. Você não é tão mau quanto a maioria. Brisa deu um gole no vinho. Esse foi o elogio mais honesto que acredito já ter recebido. Não deixe que ele o arruine, Trevo comentou. Ah, eu acho que é tarde demais para me arruinar, Brisa falou, enchendo seu copo. Essa gangue, o plano de Kel, já fez o serviço completo. Trevo concordou com a cabeça. O que aconteceu conosco, Trevo? Brisa perguntou. Eu me juntei a Kel pelo desafio. Nunca soube por que você veio. Por dinheiro, Brisa meneou a cabeça. O plano dele fracassou, o exército foi destruído e nós ficamos. Então ele morreu, e nós ainda ficamos. Esse maldito reino de Elend está condenado, você sabe. Não vamos durar mais um mês, Trevo comentou. Não era puro pessimismo. Brisa conhecia bem demais as pessoas para dizer quando estavam falando sério. E ainda assim aqui estamos, Brisa disse. Passei o dia todo fazendo os Ska se sentirem melhor, apesar de suas famílias terem sido massacradas. Você passou o dia todo treinando soldados que, com ou sem sua ajuda, mal irão durar algumas batidas de coração contra um inimigo determinado. Seguimos um rei garoto que não parece ter a mínima ideia de como sua situação é ruim. Por quê? Trevo sacudiu a cabeça. Kelser nos deu uma cidade, nos fez pensar que éramos responsáveis por protegê-la. Mas não somos esse tipo de gente, Brisa falou. Somos ladrões e fraudadores. Não deveríamos nos importar. Digo, eu cheguei a tal ponto que estou abrandando as moças da copa para que elas fiquem mais felizes no trabalho. Poderia também começar a vestir rosa e carregar flores por aí. Talvez eu pudesse fazer um belo pé de meia em casamentos. Trevo bufou. Em seguida, ele ergueu o copo. Ao sobrevivente, ele falou, maldito seja por nos conhecer melhor do que nós mesmos. Brisa ergueu seu copo. Maldito seja. Ele concordou em voz baixa. Os dois ficaram em silêncio. Falar com Trevo tendia a virar uma não conversa. No entanto, Brisa sentia um contentamento simples. Abrandar era maravilhoso. Fez dele quem era, mas também era trabalho. Mesmo os pássaros não podiam voar o tempo todo. Aí está você! Brisa arregalou os olhos. Auriane estava em pé na entrada da alcova, bem na porta da mesa. Vestia azul claro. Onde conseguira tantos vestidos? Sua maquiagem, claro, era impecável e havia um laço no cabelo. Aqueles longos cabelos louros, comuns no Ocidente, mas quase impossíveis no domínio central. E aquela figura atrevida, sedutora. O desejo imediatamente brotou dentro dele. Não, Brisa pensou, ela tem metade da sua idade. Você é um velho sujo, sujo. Auriane, ele disse, desconfortável. Você não deveria estar na cama ou algo assim?
Ela revirou os olhos, tirando as pernas dele do caminho para que pudesse sentar no banco ao seu lado. Ele sabia que precisava ser mais forte. Não devia deixar a garota chegar perto dele, mas não fez nada quando ela deslizou até ele e tomou um gole do seu copo. Ele suspirou, passando o braço sobre os ombros dela. Trevo apenas sacudiu a cabeça, um vislumbre de sorriso nos lábios. Bem, Vin falou baixinho. Isso responde uma pergunta. Senhora? Orshur disse, sentando-se diante dela na mesa do quarto escuro. Com seus ouvidos alomânticos, ela conseguia ouvir exatamente o que estava acontecendo na alcova ao lado dela. Auriane é alomântica, Vin falou. Sério? Vin assentiu. Ela está tumultuando as emoções de Brisa desde que chegou, deixando-o mais atraído por ela. Era de se imaginar que ele perceberia, Orshur disse. Você acha? Vin falou. Ela provavelmente não deveria se divertir tanto com isso. A garota poderia ser uma nascida das brumas. Embora a ideia daquela coisa bufante voando nas brumas parece ridícula. Que é provavelmente o que ela quer que eu pense, Vin considerou. Preciso me lembrar de Clis e Shen. Nenhum deles se revelou a pessoa que pensei que eram. Brisa provavelmente não pensa que suas emoções são estranhas, Vin falou. Ele já deve estar atraído por ela. Orshur fechou a boca e inclinou a cabeça, sua versão canina do franzir de senho. Eu sei, Vin concordou, mas ao menos sabemos que ele não está usando a alomancia para seduzi-la. De qualquer forma, isso é irrelevante. Trevo também não é o Kandra. Como pode ter certeza, senhora? Vin fez uma pausa. Trevo sempre avivava seu cobre quando estava perto de Brisa. Era uma das poucas vezes que usava o metal. No entanto, era difícil dizer se alguém estava queimando o cobre. No fim das contas, quando queimavam seu metal, escondiam-se por padrão. Mas Vin podia perfurar nuvens de cobre. Conseguia sentir o tumultuar de Ariane, conseguia até mesmo sentir um leve pulsar vindo do próprio trevo. O pulso alomântico próprio do cobre, algo que Vin suspeitava que poucas pessoas além dela e do Senhor Soberano tinham ouvido falar. Simplesmente sei, Vin falou. Se a senhora diz... Mas a senhora já não havia concluído que Demo era o espião? Queria verificar Trevo de qualquer forma, ela falou, antes de tomar qualquer medida drástica. Drástica? Vin falou em silêncio. Vin ficou em silêncio por um momento. Não tinha muitas provas, mas tinha seus instintos, e aqueles instintos lhe diziam que Demo era o espião. Aquele jeito de se esgueirar quando saíra na outra noite, a lógica óbvia de escolhê-lo, tudo se encaixava. Ela se levantou. As coisas estavam ficando perigosas demais, delicadas demais. Não podia mais ignorá-lo. Venha, ela disse, saindo da cabine. É hora de colocar Demo na prisão. O que quer dizer com o perdeu? Vin perguntou, em pé diante da porta do quarto de Demo. O serviçal enrubesceu. Milady, desculpe. Eu o vigiei como a senhora me pediu, mas ele saiu em patrulha. Eu deveria tê-lo seguido? Digo, não acha que teria se parecido suspeito? Vin soltou imprecações em voz baixa, para si mesmo. Porém, sabia que não tinha muito direito de ficar brava. Devia ter falado com Han imediatamente. Ela pensou frustrada.
Milady, ele saiu há poucos minutos, o serviçal disse. Vin olhou para Orchur, em seguida partiu pelo corredor. Assim que chegaram a uma janela, Vin saltou para dentro da escuridão, Orchur seguindo-a, caindo a uma curta distância no pátio. Da última vez, eu o vi voltar pelos portões para o terreno do palácio, ela pensou, correndo através das brumas. Encontrou um par de soldados lá, em guarda. O capitão Demou passou por aqui? Ela questionou, entrando na área iluminada pelas tochas. Eles se impertigaram, primeiro chocados, em seguida confusos. Lady Herdeira, um deles disse. Sim, ele acabou de sair em patrulha, 1 minuto ou 2 atrás. Sozinho? Eles assentiram. Não é um pouco estranho? Eles deram de ombros. Às vezes ele sai sozinho, um deles disse. Não questionamos, afinal é nosso superior. Para onde ele foi? Vin perguntou. Um apontou e Vin partiu. Orchur ao seu lado. Eu devia tê-lo vigiado melhor. Devia ter contratado espiões de verdade para manter os olhos nele. Devia ter... Ela ficou paralisada. Logo à frente, caminhando nas brumas por uma rua quieta, havia uma figura andando pela cidade. Demou. Vin deixou cair uma moeda e lançou-se no ar, passando bem longe de sua cabeça e aterrissando no topo de um prédio. Ele continuou distraído. Demou ou Candra, nenhum dos dois tinham poderes alomânticos. Vin fez uma pausa, adagas a postos, pronta para assaltar. Mas ela ainda não tinha nenhuma prova real. A parte dela que Kelser havia transformado, a parte que começou a confiar, pensou no Demou que ela conhecia. Eu acredito mesmo que ele seja o Candra? Ela pensou. Ou apenas quero que ele seja o Candra para não precisar mais suspeitar dos meus amigos de verdade. Ele continuou a caminhar, lá embaixo, seus ouvidos aguçados pelo estanho, facilmente seguindo os passos do homem. Atrás dela, Orchur subiu no topo do telhado, caminhou até ela e sentou-se. Não posso simplesmente atacar, ela pensou. Preciso ao menos observar, ver para onde ele está indo, obter provas. Talvez aprender alguma coisa no processo. Ela acenou para Orchur e eles caminharam em silêncio pelos telhados, seguindo Demou. Logo, Vin percebeu algo estranho, um brilho de fogo iluminando as brumas, algumas ruas adiante, lançando sombras assustadoras dos prédios. Vin olhou para Demou, seguindo-o com os olhos, enquanto ele perambulava até um beco, movendo-se na direção da iluminação. O quê? Vin jogou-se do telhado. Levou apenas 3 saltos para chegar à fonte de luz. Uma fogueira modesta crepitava no centro de uma pequena praça. Ska amontoavam-se ao redor dela para se aquecer, parecendo um pouco assustados nas brumas. Vin estava surpresa em vê-los. Não via Ska saírem nas brumas desde a noite do colapso. Demou aproximou-se de uma rua lateral, cumprimentando os outros. À luz da fogueira, ela conseguiu confirmar que era ele, ou ao menos um Candra com seu rosto. Havia talvez 200 pessoas na praça. Demou moveu-se como se fosse sentar nos paralelepípedos, mas alguém rapidamente aproximou-se com uma cadeira. Uma jovem trouxe para ele uma caneca com algo fumegando, que ele recebeu agradecendo. Vin saltou para um telhado, ficando abaixada para impedir que a luz do fogo a revelasse. Mais Ska chegaram, a maioria em grupos, mas alguns indivíduos corajosos vinham sozinhos. Um som veio de trás dela e Vin virou-se quando Orchur, aparentemente mal tendo saltado,
se esfalfou para galgar aos poucos metros na ponta do telhado. Olhou para a rua lá embaixo, sacudiu a cabeça e em seguida juntou-se a ela. Ela levou um dedo aos lábios, acenando com a cabeça para o grupo crescente de pessoas. Orchur inclinou a cabeça para a visão, mas não disse nada. Por fim, Demô levantou-se, segurando a caneca ainda fumegante nas mãos. As pessoas reuniram-se ao redor dele, sentando-se nas pedras frias, encolhidas embaixo de cobertores ou capas. Não devemos temer as brumas, meus amigos, Demô falou. Não era a voz de um líder forte ou de um comandante autoritário de batalhas. Era a voz da juventude fortalecida, um pouco hesitante, mas sem dúvida convincente. Foi o que o sobrevivente nos ensinou. Ele continuou. Sei que é muito difícil pensar nas brumas sem lembrar as histórias de espectros das brumas e outros horrores. Mas o sobrevivente nos deu as brumas. Deveríamos tentar nos lembrar dele com elas. Senhor soberano, Vim pensou chocada. Ele é um deles, um membro da Igreja do Sobrevivente. Ela estremeceu, sem saber o que pensar. Ele era ou não o Kandra? Por que o Kandra encontraria um grupo de pessoas como esse? Mas por que o próprio Demô faria isso? Sei que é difícil, Demô falou lá embaixo. Sem o sobrevivente, sei que vocês temem os exércitos. Acredite em mim, eu sei. Eu também os vejo. Sei que vocês sofrem com este cerco. Eu não sei se posso dizer a vocês para não se preocuparem. O próprio sobrevivente conheceu grandes infortúnios. A morte de sua mulher, sua prisão nas minas de Hedsin. Mas ele sobreviveu. Esse é o ponto, não é? Temos de continuar vivendo. Não importa o quanto tudo fique difícil. No final, venceremos. Assim como ele venceu. Ele se ergueu com a caneca nas mãos, sem parecer os pregadores ska que Vim conhecia. Kelser escolhera um homem apaixonado para fundar sua religião, ou, mais precisamente, fundar a revolução da qual a religião tinha vindo. Kelser precisava de líderes que pudessem inflamar fiéis, incitá-los a um levante destrutivo. Demô era um pouco diferente. Não gritava, mas falava com calma. Ainda assim, as pessoas prestavam atenção. Sentavam-se nas pedras ao redor dele, encarando-o com olhos esperançosos, até mesmo adoradores. E a Lady Herdeira? Um deles sussurrou. O que diz sobre ela? Lady Vim carrega uma grande responsabilidade, Demô falou. É possível ver o peso curvando-a. E como ela fica frustrada com os problemas da cidade. É uma mulher direta e não acho que ela goste de politicagem da Assembleia. Mas ela vai nos proteger, certo? Alguém perguntou. Sim, Demô falou. Sim, acredito que protegerá. Às vezes acho que ela é até mais poderosa que o sobrevivente. Sabem que ela teve apenas 2 anos de prática como nascida das brumas? Ela mesma não teve tanto tempo assim. Vinha afastou-se de novo. Ela pensou. Eles parecem racionais até falarem sobre mim. E então, ela nos trará a paz algum dia, Demô falou. A herdeira trará de volta o sol, impedirá que as cinzas caiam. Mas precisamos sobreviver até lá e precisamos lutar. O trabalho inteiro do sobrevivente foi o de exterminar o Senhor soberano e nos libertar. Que gratidão mostraríamos se corrêssemos agora? Quando os exércitos chegaram, vão e digam a seus membros da Assembleia que não querem Lord Set, ou mesmo Lord Penrose como seu rei.
A votação acontecerá em um dia e precisamos garantir que o homem certo seja o rei. O sobrevivente escolheu Ellen de Ventry e é ele quem devemos seguir. Essa é nova, Vin pensou. Lord Elend é fraco, alguém do povo disse. Ele não nos defenderá. Lady Vin o ama, Demo falou. Ela não amaria um fraco. Penrod e Seth tratarão vocês como os Ska eram tratados antes. E é por isso que vocês pensam que eles são fortes. Mas isso não é força, é opressão. Precisamos ser melhores que isso. Precisamos confiar no julgamento do sobrevivente. Vin relaxou contra a mureta do telhado, a tensão aliviando-se um pouco. Se Demo era mesmo espião, não estava dando qualquer prova naquela noite. Portanto, ela guardou as adagas e descansou os braços cruzados sobre a beirada do telhado. A fogueira estalava na noite fria de inverno, mandando vagas de fumaça para se misturarem às brumas. E Demo continuou a falar em sua voz baixa, tranquilizadora, ensinando as pessoas sobre Kelsier. Não é nenhuma religião de verdade, Vin pensou enquanto ouvia. A teologia é tão simples, nada parecida com as crenças complexas das quais Sazed fala. Demo ensinava conceitos básicos. Ele apresentava Kelsier como um modelo, falando sobre sobrevivência e resistência a dificuldades. Vin podia ver por que as palavras diretas agradavam os Ska. As pessoas só tinham de fato duas escolhas: continuar lutando ou desistir. Os ensinamentos de Demo lhe davam uma desculpa para continuar vivendo. Os Ska não precisavam de rituais, orações ou códigos. Não ainda. Eram inexperientes demais com religiões em geral. Temiam-nas demais para querer algo assim. Mas, quanto mais ouvia, mais Vin entendia a Igreja do Sobrevivente. Era o que eles precisavam, pois pegava o que os Ska já conheciam, uma vida cheia de dificuldade, e içava a um plano mais elevado, mais otimista. E os ensinamentos ainda estavam evoluindo. A deificação de Kelsier ela já esperava. Mesmo a reverência a ela era compreensível. Mas onde Demo encontrou as promessas que Vin pararia as cinzas e traria de volta o sol? Como ele sabia pregar sobre grama verde e céus azuis, descrevendo o mundo como era conhecido apenas nos textos mais obscuros do mundo? Ele descreveu um mundo estranho, de cores e beleza. Um lugar alheio e difícil de conceber, mas de alguma forma maravilhoso. Flores e plantas verdes eram estranhas, coisas desconhecidas a essas pessoas. Mesmo Vin tinha problema em imaginá-las, e ela ouvia as descrições de Sazed. Demo estava dando um paraíso aos Ska. Devia ser algo totalmente distante da experiência normal, pois o mundo comum não era um lugar de esperança. Não com o inverno se aproximando sem alimentos, não com exércitos ameaçadores e o governo em meio ao caos. Vin recuou quando Demo finalmente terminou o encontro. Ela ficou deitada por um momento, tentando decidir como se sentia. Estava quase certa sobre Demo, mas agora suas suspeitas pareciam infundadas. Ele saía à noite, verdade, mas agora ela viu o que ele estava fazendo. Além disso, ele agia de forma tão suspeita quando se esgueirava. Para ela parecia, quando refletiu, que um Kandra saberia como fazer as coisas de uma maneira muito mais natural.
Não é ele, ela pensou. Ou, se for, não será tão fácil desmascará-lo como pensei. Franziu a testa frustrada. Finalmente suspirou, levantou-se e foi para o outro lado do telhado. Orchura seguiu e Vin olhou para ele. Quando Kelser lhe disse para tomar o seu corpo, ela disse: o que ele queria que você pregasse para essas pessoas? Senhora? Orchur perguntou. Ele fez você parecer como se você fosse ele de volta do túmulo. Sim. Bem, o que ele ordenou que você dissesse? Orchur encolheu os ombros. Coisas simples, senhora. Disse a eles que o momento da rebelião havia chegado. Disse a eles que eu, Kelser, tinha voltado para lhes dar esperança para a vitória. Represento que você nunca foi capaz de matar, não importa o quanto tente. Essas foram as últimas palavras de Kelser, faladas frente a frente com o Senhor Soberano. Eu sou a esperança. Eu sou a esperança. Era de surpreender que esse conceito se tornasse fundamental para a igreja que brotou ao redor dele? Ele quis que você ensinasse coisas como as que acabamos de ouvir Demolf dizer? Vin perguntou. Sobre as cinzas não mais caírem e o sol ficar amarelo? Não, senhora. Foi o que pensei, Vin falou quando ouviu o farfalhar sobre as pedras lá embaixo. Olhou pela lateral do prédio e viu Demon voltando ao palácio. Vin desceu para o beco atrás dele. Para crédito do homem, ele a ouviu e girou com o bastão de duelo na mão. Paz, capitão, ela disse, erguendo-se. Lady Vin? Ele perguntou surpreso. Ela assentiu, aproximando-se de forma que ele pudesse vê-la melhor à noite. A luz esmaecida ainda iluminava o ar atrás deles, os rodopios de brumas brincando com as sombras. Não sabia que você era membro da Igreja do Sobrevivente, ela disse suavemente. Ele baixou os olhos. Embora fosse facilmente 2 palmos mais alto, parecia diminuir um pouco diante dela. Eu sei que isso deixa a senhora desconfortável. Desculpe. Tudo bem, ela disse. Você faz bem para as pessoas. Elend vai gostar de saber de sua lealdade. Demon ergueu os olhos. A senhora contará para ele? Ele precisa saber no que as pessoas acreditam, capitão. Porque o senhor iria querer manter segredo? Demon suspirou. Eu não quero que o grupo pense que estou aqui fora estimulando o povo. Han acha que pregar sobre o sobrevivente é estúpido. E Lord Brisa diz que o único motivo para encorajar a igreja é tornar as pessoas mais dóceis. Vin encarou-o na escuridão. Você acredita mesmo, não é? Sim, milady. Mas você conheceu Kelser, ela falou. Estava conosco desde quase o início. Sabe que ele não é nenhum deus. Demon levantou a cabeça, os olhos um pouco desafiadores. Ele morreu para derrubar o Senhor Soberano. Isso não faz dele um ser divino. Ele nos ensinou como sobreviver, ter esperança. Você sobrevivia antes, Vin falou. As pessoas tinham esperanças antes de Kelser ser jogado naquelas minas. Não como fazemos agora, disse Demon. Além disso, ele tinha poder, milady. Eu sentia isso. Vin fez uma pausa. Ela sabia da história. Kelser usou Demon como exemplo para o restante do exército em uma luta contra um descrente
direcionando seus golpes com alomancia, fazendo Demo parecer ter poderes sobrenaturais. Ah, eu sei sobre alomancia agora, Demo disse. Mas eu o senti empurrar minha espada naquele dia. Senti como me usou, fazendo de mim mais do que eu era. Acho que posso senti-lo ainda às vezes, fortalecendo meu braço, guiando minha lâmina. Vim franziu a testa. Lembra-se da primeira vez que nos encontramos? Demo assentiu. Sim, a senhora veio até as cavernas onde estávamos escondidos no dia em que o exército foi destruído. Eu estava de guarda. A senhora sabe, milady. Mesmo naquela época, eu sabia que Kelsier viria por nós. Sabia que ele viria e escolheria aqueles de nós que tinham sido fiéis e nos guiaria de volta a Luthadel. Ele foi para aquelas cavernas porque eu o forcei. Ele queria se matar combatendo um exército sozinho, ela pensou. A destruição do exército foi um teste, Demo disse, olhando para as brumas. Aqueles exércitos, o cerco, são apenas testes, para ver se sobreviveríamos ou não. E as cinzas? Vim perguntou. Onde ouviu que elas parariam de cair? Demo voltou-se para ela. O sobrevivente ensinou isso, não? Vim sacudiu a cabeça. Muitas pessoas estão dizendo isso, Demo disse. Deve ser verdade. Encaixa-se com tudo mais. O sol amarelo, o céu azul, as plantas. Sim, mas onde você ouviu essas coisas? Não tenho certeza, milady. Onde você ouviu que eu seria aquela que traria essas coisas? Ela pensou, mas de alguma forma não conseguiu dar voz à questão. Mesmo assim, sabia a resposta. Demo não saberia. Os rumores estavam se propagando. Seria mesmo difícil rastreá-los até chegar à sua fonte. Volte ao palácio, Vim falou. Preciso contar a Elend o que vi, mas pedirei a ele que não diga ao restante do grupo. Obrigada, milady, Demo disse, curvando-se. Virou-se e saiu às pressas. Um segundo depois, Vim ouviu um baque atrás de si. Orshur saltando para a rua. Ela se virou. Eu tinha certeza que era ele. Senhora? Okandra, Vim falou, virando-se na direção de Demo, que desaparecia. Pensei que o havia descoberto. E? Ela sacudiu a cabeça. É como o Doxon. Acho que Demo sabe demais para ser falso. Ele parece real para mim. Meus irmãos são muito habilidosos, Vim disse com um suspiro. Sim, eu sei, mas não vamos prendê-lo. Não nesta noite, pelo menos. Ficaremos de olho nele, mas eu não acho mais que seja ele. Orshur assentiu com a cabeça. Venha, ela disse. Quero ver Elend.